Oi, Mickey, você tá se sentindo um pouco tonto? Eu tô me sentindo um pouco zonzo. Oh! Uau! Você viu isso? Bom, gente, hoje eu vou falar do filme que eu, em 2024, esperei um ano inteiro para sair. Infelizmente, existe uma grande questão na indústria cinematográfica, que são os filmes em que as grandes produtoras não acreditam no potencial, ou elas têm algum problema com os diretores, porque hoje o que acontece, por incrível que pareça, né? Um filme, ele é a ideia e o sonho de um diretor. Mas, infelizmente, hoje em dia, existe algo que às vezes é maior do que o sonho e as ideias do diretor, que é o poder da própria indústria cinematográfica. E muitas das vezes, apesar de um filme ser de um diretor, a ideia ser do diretor, existe um roteirista que escreve um roteiro, atores que desempenham o papel, a escolha da direção ou corte final dos filmes é dado pelos produtores executivos, né, do filme, que são as pessoas que entendem do mercado de cinema, ou seja, o que dá audiência, o que gera venda de ingressos para o cinema e aquilo que não. Isso não necessariamente corresponde à entrega de bons filmes, mas à entrega de filmes em que tem a maior possibilidade das pessoas quererem ir no cinema. Por quê? Hoje em dia vocês podem perceber, quando você assiste o trailer da maior parte dos filmes, que esses trailers entregam praticamente a história inteira do filme. Quando você vai ver o filme, todo spoiler que você pode reclamar que alguém fala, como o meu canal que fala sempre de spoilers do filme, todo spoiler do filme já tá nos trailers do filme. Então você já sabe o que vai acontecer, não tem nenhuma novidade. Isso tem um pouco a ver com uma sensação cada vez mais comum de que num universo hoje em que a gente tem o contato com a internet, que a informação hoje é pouco menos lida, ela é quase imediata. As pessoas já hoje em dia reclamam se tem um filme que dura mais de 1h30, para você ter uma ideia. Os filmes antes tinham bem mais que 1h30, e tem alguns filmes de muito boa qualidade que tem o dobro desse tempo. Eu falei de um há pouco tempo, Brutalista, que concorreu ao Oscar. Mas eu entendo que hoje cada vez mais parece que para um filme ter muito espectador de cinema, para um filme gerar uma repercussão, ele praticamente tem que ser mastigado. As pessoas não podem mais raciocinar muito. O final tem que ser um final quase óbvio, um final quase explicado. O filme tem que ser uma linguagem muito popular. Então os produtores pegam a ideia e os sonhos daquele diretor, que é o cara que elaborou e quis investir naquela ideia, que ele usufruiu, e dão essa mastigada de uma maneira que seja mais palatável para o espectador final que vai no cinema. E o que aconteceu com Mickey 17, que é o novo filme do Bong Joon-ho, que é o sul-coreano autor do filme Parasita, que foi, né, um dos filmes que mais surpreendeu ali, como um ganhador do Oscar, sendo um filme completamente estrangeiro, né? Não é um filme que tem uma adaptação estrangeira, um remake, não, é um filme estrangeiro sul-coreano que ganhou o Oscar naquele ano. E é um autor surpreendente porque, entre muitas coisas que eu acho que ele faz de melhor, ele consegue integrar vários estilos de cinema num só. Existe drama no filme dele, existe comédia, existe thriller, e existe true crime, existe tudo dentro de um mesmo filme. Ele consegue integrar, vamos dizer, os vários estilos cinematográficos dentro de um próprio filme. Isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção naquele filme, e o poder da crítica social que ele coloca nos filmes, né, principalmente com relação à diferença de classes sociais, que eu acho que é muito interessante. Então, esse autor
O próximo filme grande dele, vamos dizer, depois do Oscar, foi um filme produzido nos Estados Unidos, dentro da indústria americana. Vamos pensar aí que quem tá cuidando também da divulgação do filme dele ou da distribuição do filme dele é a Warner. A Warner não passa um bom período, vamos dizer assim, como distribuidora, como grande produtora de filmes. Eles passam por uma crise de identidade. A venda de canais deles não é boa. E também a venda dos filmes dele, inclusive de heróis, que sempre deu muito dinheiro para a Warner, também não tem sido boa. Então eles têm feito péssimas escolhas ultimamente. Mas foi a Warner que investiu uma grana alta para o Bong Joon-ho, esse diretor que todo mundo queria, né, muito fazer um trabalho com ele, ver qual era a próxima grande ideia dele. Foi quem ofereceu esse material para ele. O Bong Joon-ho fez uma adaptação pessoal dele de um livro chamado Mickey 7 e deu o nome de Mickey 17. A base do filme é bastante parecida, com algumas críticas que talvez ele tenha modernizado dentro da visão que ele tem do nosso mundo atual. E ele tem atores muito, muito bons, na verdade, né? Então, o filme tem como personagem principal o Robert Pattinson. Todo mundo vai lembrar dele como o menino que fez o Crepúsculo, é óbvio. Foi o primeiro grande filme que ele fez sucesso, mas depois ele fez outros filmes surpreendentemente muito bons. E eu sempre vou lembrar do Farol, porque a atuação dele nesse filme é incrível. Tem a Toni Collette, de quem eu falei há pouquíssimo tempo que ela fez Jurado, número 2, e é uma atriz incrível também. O Mark Ruffalo, que eu tô toda hora de alguma forma falando dele, porque ele fez Pobres Criaturas, ele faz filmes que tem um tom cômico, mas meio caricato, e também uma boa atuação. Ele consegue não ser tão caricato, não é uma coisa assim... Não é desfazendo Jim Carrey, mas não é uma coisa caricata Jim Carrey que ele faz, né? Muito caricata, mas é normalmente uma boa atuação. Então são eles os principais personagens, vamos dizer assim. O Robert Pattinson é o personagem principal e eles são ele, a Toni Collette, o Mark Ruffalo e a Toni Collette são os antagonistas principais, vamos dizer assim. E o que conta a história do Mickey 17? O Mickey 17 é um cara simples que mora na Terra, no momento da Terra que já está chegando muito perto, em que está inviável viver naquele lugar, e que as pessoas que têm muito, muito recurso estão tendo a possibilidade de ir embora, né, do planeta Terra para ir morar em outros planetas. Alguém lembra de algo parecido? Alguma sugestão parecida? Enfim. E daí o que acontece? Ele tá lá, ele tem uma ideia junto com um amigo dele, ali onde ele vive, né, nos Estados Unidos, de fazer uma pequena loja de donuts, vamos dizer, uma confeitaria de donuts caseira e tal, que seria legal. E eles, para fazerem essa loja, ele e o Steven Yeun, que é o melhor amigo dele, chama Timo, esse amigo dele, eles emprestam essa grana de uma máfia muito perigosa. E essa empresa que eles fazem entra em falência. E os caras querem a grana de volta, porque ou dá a grana de volta, ou os caras matam mesmo você que não conseguiu pagar, você paga com a vida. E esse Mickey e o amigo dele, Timo, resolvem que a melhor maneira deles não serem mortos por esses mafiosos é eles participarem desse projeto e viverem em outro planeta, né? Porque se eles viverem em qualquer lugar da Terra, pelo que eu entendi ali num tom meio exagerado, né, do Bong Joon-ho, você tivesse em qualquer país do mundo escondido numa ilha, no meio do nada, os caras iam te achar e iam te matar. Então, a única maneira que eles tinham para fugir dessa dívida e da possibilidade de serem mortos era eles conseguirem integrar esse projeto em que você foge da Terra, você vai morar em outro planeta. O Timo, esse amigo dele, parece que tinha algum recurso técnico ou conhecimento acadêmico que era maior, então ele conseguiu essa vaga para ir na tripulação desse voo para povoar outro planeta. Mas o Mickey era um cara muito simples e sem recursos intelectuais, aparentemente, e nem técnicos, nem acadêmicos, para integrar esse voo. Então, o que ele faz? Ele pega um formulário
que é fornecido ali na hora em que as pessoas preenchem para ir embora da Terra, e ele aceita, sem ler nada do contrato, que ele seria um descartável. Ele não entende exatamente o que é. Vem alguém que fica espantado que ele aceitou a proposta de ser um descartável. E daí vem uma cientista explicar para ele: se você aceitou mesmo ser um descartável, assim. Mas você sabe, né, o que vai acontecer? Daí ele: não muito. Daí ela vai explicar para ele que ele vai servir a ciência, né? Que ele vai fazer parte de um projeto que vai evoluir diversas coisas diferentes. E daí a gente fica sabendo, o Mark Ruffalo, que é o Kenneth Marshall, né, o personagem dele, já foi um congressista americano que foi destituído do seu cargo, né, mas por conta de um projeto um pouco ambicioso demais, em que você poderia fazer clonagens humanas para poder utilizar como provas de teste. Isso me lembra um pouco um filme que me interessou muito, que talvez um dia eu venha falar com vocês, que se chama Infinity Pool, do David Cronenberg, que é um filme que fala sobre clonagens, né? E das repercussões éticas do que significa clonar alguém. E eles começam a falar que no Congresso americano que isso é muito perigoso, as repercussões que isso poderia dar, as questões éticas de você utilizar alguém como uma prova para testar um medicamento, para colocar em situações de risco, né? Como um corpo humano, com uma mente humana também, não é só um corpo, né, que está colocado ali. E ele decide que beleza, então. A gente aqui na Terra tem esse limite de não poder fazer isso. Mas lá, num outro planeta, né, no espaço, não tem esse limite ético, então a gente pode fazer esse teste lá. Então ele coloca esse projeto da clonagem de humanos para testes e tudo mais dentro dessa espaçonave, e depois, na hora de colonizar o novo planeta, seria usado isso. E, na verdade, o Mickey não leu direito o contrato ou não entendeu esse contrato, mas ele se candidatou para ser esse descartável. Então, o Mickey 17 significa o quê? Que são versões do Mickey. O Mickey original é o menino que se candidatou lá inicialmente para fazer parte. 17, que a gente chama o número do Mickey que a gente está acompanhando, é o número de vezes que o corpo dele foi clonado, morto por algum motivo, descartado e copiado numa copiadora, como se fosse uma impressora de corpo novo. Só que mantendo toda a memória cerebral num compartimento que é transmitido para essa cópia, vamos dizer assim. Então, vamos dizer, toda a morte dele foi extremamente sofrida, porque ou era colocada uma praga nesse corpo para ver como o corpo respondia a algum antibiótico, ou ele foi utilizado para ver o que acontecia em ambientes que poderiam congelar esse corpo, ou ele estava no espaço e ficava sem ar, ou ele foi amputado por um instrumento espacial. Então, todos os corpos deles mortos tiveram uma morte extremamente violenta, com certeza muito sofrimento, e os 17 corpos, a memória foi transferida para esse indivíduo que está vivendo com todas essas memórias traumáticas. Imagina o quanto esse rapaz tem estresse pós-traumático, assim, não dá pra dizer que ele tem, mas você imagine o quanto ele é traumatizado por uma história de violência e cada vez mais banalidade, né? Banalidade com a própria vida. E ele é super maltratado dentro da tripulação, porque afinal de contas ele é um corpo que é reproduzido, ele é um ser inferiorizado em relação às outras pessoas, e qualquer coisa que aconteça com o corpo dele, se ele sofre, se ele morre, se ele fica doente, se acontece qualquer coisa, ninguém se importa, porque afinal de contas no dia seguinte ele vai ser impresso novamente. Então, para os outros também é banalizado, porque não sente a dor, nem sente a dor da perda dele, vamos dizer assim, né? Ele vai aparecer logo no dia seguinte. Então, na última vez, vamos dizer, que o 17º Mickey é reproduzido, ele
desceu, ele já é um primeiro, vamos dizer, corpo humano que desceu naquele novo planeta que eles querem povoar e botam ele a explorar o território, ver como que é sobreviver naquele território, se o ar é respirável, se tem criaturas que podem machucar alguém e tal. Ele é jogado lá pra enfrentar, porque se acontecer alguma coisa, né, a gente vai reproduzir ele de novo, então não tem problema. E ele acaba caindo num buraco que parece uma caverna. E daí até aparece esse amigo Timo dele falando assim, você tá aí, a gente achou que você já tinha morrido, você não morreu ainda. E na verdade ele tava vivo. Tava congelado, porque ele tava num lugar que é gelo puro. Mas tava vivo. E daí o amigo dele falou, que bom que a sua arma tá aqui, é melhor eu pegar a sua arma e levar embora, porque senão eu vou tomar uma bronca, que a gente perdeu esse recurso. E daí ele ficou esperando que ele fosse resgatado também, né? Porque se vão resgatar a arma, por que não vão resgatar ele? E o amigo dele tá nem aí, fala, não, tranquilo, cara, daqui a pouco você morre de novo e a gente reimprime você e tá tudo certo, eu vou levar a arma aqui, porque isso custa um dinheiro e vai me causar um problema se eu não levar. Só que lá nessa caverna onde ele tá praticamente congelado, tem os seres que estão naquele próprio planeta, que eles chamam de... Os homens, né, que invadem esse lugar chamam de rastreadores. Ou rasteiros, alguma coisa desse tipo na tradução. Rastejantes, talvez. Porque eles parecem umas grandes minhocas com uma carinha de porco-espinho, assim. Né? Eles têm, vamos dizer, uns espinhos na área que é o rosto e a boca deles, só que ele é um corpo rastejante com pelo. É como se fosse uma minhoca muito grande com pelos. Só que, por incrível que pareça, eles têm comunicação entre eles e eles têm empatia. E daí tem a grande controvérsia entre o ser humano branco completamente desumanizado e uma criatura não humana que é empática, que está humanizada. Então, eles vendo que o rapaz está congelando e vai morrer, eles levam o rapaz para cima na superfície e colocam ele num lugar em que ele pudesse sobreviver. E esse corpo do Mickey 17 sobrevive. Daí ele encontra uma maneira de chegar na nave onde ele tá. Ele falou, sobrevivi, todo mundo vai ficar feliz de me ver e tal. E daí o que acontece? A hora que ele vai entrar no quarto dele, tem outro dele. Tem o Mickey 18. O Mickey 18 ele tem uma personalidade diferente da dele, né? O Mickey 17 é empático, o Mickey 17 é um pouco ingênuo, o Mickey 17 é submisso, e o Mickey 18, ele é malandro, ele é impositivo, ele é irônico, ele é agressivo. Então eles têm personalidades completamente diferentes, apesar do corpo igual. E o Mickey 18, ele quer matar o Mickey 17, por quê? Porque se o Mickey 17 existe, ele veio primeiro, o 18 quer cópia, então ele não quer ser cópia. E porque existe uma lei ali dentro, mesmo dentro daquele território espacial, que não é a Terra, que você não pode ter um duplo. Você não pode ter 2 espécimes de você mesmo convivendo ao mesmo tempo. Então um deles teria que morrer. Então o Mickey 18, em princípio, quer se livrar do Mickey 17. Mas depois eles encontram uma forma de conviver, vamos dizer assim, um pouco mais. E daí a gente vai começar a observar os absurdos que são feitos pelo personagem do Mark Ruffalo, né? Que é uma mistura, para mim, do Donald Trump com Elon Musk, assim. Ele é um gênio da tecnologia, ele é um político e ele é um cara da mídia que gosta de aparecer. Ele, inclusive, tem uma televisão, um canal de TV interno que só mostra programas dele, só mostra o quanto ele é inteligente, incrível, etc. E só passa coisas dele, né? Dele fazendo, ele apresentando o programa, ele fazendo determinada coisa, até os comerciais são ele mesmo. Num canal, e a esposa dele, que é uma excêntrica, né, uma pessoa que é uma conselheira do Mark Ruffalo, ao mesmo tempo que ela talvez seja até mais cruel que ele, ou tão cruel quanto ele, em termos de empatia. Ela não tá nem aí com nada. Tem uma hora que eles estão apresentando um programa aí
desse personagem do Mark Ruffalo ali na televisão, em que eles traíram uma pedra gigante que tá ali nesse planeta que eles ocuparam, um pedaço de rocha gigante que parece um diamante. Ele põe esse diamante no palco, daí fala, nós vamos registrar o nosso nome aqui, vai ser uma grande muralha da conquista humana em outro país, em outro, né, outro planeta, etc, etc, etc. E daí de dentro desse buraco sai uma criatura dessa, que é uma criatura que vive ali, né, na Terra. E daí eles ficam apavorados que o bicho, né, é violento, que o bicho é uma criatura que pode ter causado um problema, que eles precisam dominar aqueles animais que estão ali, que eles são selvagens e tal. E capturam, um desses bichos e é um filhote deles, um filhotinho. Eles capturam esse filhotinho, prendem esse filhotinho e... Daí tem uma coisa interessante que eu não citei antes, eu queria até entender melhor, eu ainda tô pensando o significado disso, mas essa mulher do Mark Ruffalo, que é a primeira dama, vamos dizer assim, conselheira dele, ela tem mania de melhorar, vamos dizer, os alimentos que ela produz, porque ela, vamos dizer, ela fica fazendo experimentações com relação a alimentos de, né, alta cozinha. Ela melhora esses alimentos através da produção de molhos, tá? Então, tem lá uma carne mal passada, mas agora que eu vou botar esse meu molho, ela vai ficar incrível. E ela tem essa mania de fazer os molhos e tal. Eu não entendi exatamente onde o Bong Joon-ho quis chegar com esse molho, mas eu tenho certeza que ele tem um significado importante, talvez que a gente ainda não tenha entendido, mas ela tem a ideia de usar o rabo dessa criatura para fazer um molho. Ela corta o rabo do filhote, enfia no molho, bate e serve para as pessoas. E fala, não, eu quero agora 40 rabos para eu fazer meus molhos aqui e tal. Manda capturar esses animaizinhos ali que estão na terra. Só que e isso acontece numa situação bastante interessante, que eu acho que apesar de não ser tão relevante, eu acho que é importante. Um dia o Mickey 17 está lá, né, na aeronave e tal, e daí eles querem talvez pedir desculpa por terem largado ele sobreviveu, chamam ele para um jantar especial com, né, o Mark Ruffalo, que é o grande líder dessa expedição e tal. Então ele é agraciado com essa presença nesse jantar. E no jantar ele pede uma carne e oferece essa carne para ele e tal. Ele tá feliz da beça, né? Vai comer e beber uma comida especial, que não é uma gororoba que serve no tempo inteiro no refeitório, uma comida, né, de alta qualidade, com esse molho dessa mulher que ela colocou o rabinho do bicho lá. E ele começa a passar super mal, muito mal de ter comido aquela carne. Daí o pessoal fala, ai, graças a Deus foi ele que comeu essa carne aí, porque a gente tá testando um analgésico novo, né, que a gente produziu aqui, né, produção que ninguém testou, a gente precisa testar em alguém, a gente testa nele, né, porque se acontecer alguma coisa, a gente tá testando nele. Testa nele, ele passa mais mal ainda do que ele já tava passando mal com a carne, e daí a pessoa, tem um cientista, vai dentro da nave que tá criando esses produtos, científicos, né? Uma vacina, um analgésico, um antibiótico. E no caso ali, ele criou um analgésico potente. Se ele tá com dor, a gente vai dar, e se vai melhorar, ele piorou. Contorcendo mais ainda de dor, com um prurido horrível, né? Umas brotoejas no corpo inteiro. E daí ele vai pedir desculpa pro Mark Ruffalo. Falar assim, desculpa por essa carne. Foi uma carne que eu tô desenvolvendo também. Então, tudo experimental ali, né? E serviu pra ele, né? Me lembrou muito Roma. Não sei se vocês sabem de Roma, mas vamos dizer, os grandes imperadores, eles não comiam primeiro a comida deles. Eles davam para alguém experimentar, porque se tivesse envenenado, morria essa pessoa, não eles. Então ele estava ali para ser esse papel, ele não estava ali para almoçar e ser agraciado do chefe dele, mas para ser essa pessoa de prova, né? O provador dele. Enfim, então eu me lembrei disso quando eu estava falando do molho. Daí o que acontece é que, como eles roubaram esse filhotinho, e o filhotinho tá na nave e tá vivo ainda, né? Mas ele tá lá preso na nave. A grande imperadora desses rastejadores
ela fica com raiva, porque atacaram um dos dela. E eles começam a fazer uma grande rebelião, né? Ali começam a juntar mais esses animaizinhos, começam a fazer uma tempestade só da quantidade deles junto em movimento ali no local, pondo em risco o local onde o Mark Ruffalo quer, vamos dizer, instalar a nova terra, vamos dizer. Lembrei de uma coisa importantíssima. Essa terra para ele é boa porque ela é uma terra com pessoas de uma raça pura. Tem isso também, que tem muito a ver com essa cultura que a gente está discutindo hoje, né? Da supremacia branca, né? Então, tem uma menina que é interessada no Mickey, que não é interessada no Mickey, porque pelo que eu entendi, ela até é uma menina que é lésbica, porque ela gostava da outra companheira que acabou morrendo na expedição que o Mickey 17 estava e deu origem para o Mickey 18, mas ele fala, não, você é perfeita, eu acho que a gente tem que, nesse jantar que ele chamou o Mickey 17, e chamou essa menina também, a ideia era usar eles como os primeiros reprodutores dessa raça superior, branca, né? Que poderia dar origem a uma raça muito melhor do que existe na Terra, uma raça superior e tudo mais. Então eles querem ocupar essa terra com essa ideia de criar essa raça superior e nova, mas esses bichinhos, eles começam a fazer essa rebelião ali, porque eles querem um animalzinho de volta. E o animalzinho, obviamente, eles nem sabem se ele tá vivo ou não. Daí eles têm uma ideia que essa mulher super cruel, que é a mulher do Mark Ruffalo, tem uma excelente ideia. Falou assim, você não pode deixar esses animais selvagens se manifestar de uma maneira mais potente que você, que é o imperador aqui. Você tem que mostrar para eles quem que manda. Então ele tem a ideia de fazer uma filmagem de um documentário incrível dele falando com o líder das criaturas e depois matando todas as criaturas e ele vencendo, etc, etc. Mas daí o que ele faz? Ele coloca os 2 Mickeys com um detonador em cada um deles, o 17 e o 18, para eles competirem entre eles, isso é a ideia da mulher dele, para ver quem consegue cortar o maior número de rabinhos das criaturas, né, para trazer para ela tempo, tipo uma competição que ela achou que também ia dar audiência lá deles, e daí aquele que perdesse explodiria junto com a líder da rebelião. E daí o que acontece que o Mickey 17, apesar da crueldade o tempo inteiro dos cientistas com ele, uma das cientistas ali, ela estabelece uma comunicação com ele, assim. E ela fala que ela está desenvolvendo um comunicador para falar com essas criaturas. Me lembrou um filme também interessante, que é uma comédia ficção científica chamado Marte Ataca, que também tinha um comunicador do alienígena com o homem. Me lembrou muito essa cena. E ela desenvolve um comunicador que transforma o sonzinho daqueles animaizinhos, vamos dizer, que são os originários daquela terra, com o Mickey. E ela fala assim, não, a gente tá zangado, porque vocês pegaram um dos nossos, né? Daí ele falou, tem um jeito da gente perdoar e não fazer essa rebelião, porque a gente vai fazer uma rebelião, nosso jeito de se defender vai matar todos vocês. Nós somos em muito maior número, nós temos a nossa força aqui, a gente vai matar vocês. E ele fala, e qual que é a maneira da gente conseguir nos livrar de uma briga com vocês? Quero um de vocês por um nosso. Vocês levaram o nosso, menino, eu quero um de vocês. E o Mickey 18 tem a excelente ideia de matar o Mark Ruffalo, então, né? Já que precisa de um deles para vingar a morte desse, então vamos se vingar, matar quem não presta da gente aqui, que é esse cara. E o Mickey 18 acaba se explodindo com o Mark Ruffalo, né? E a namorada do Mickey 17, que eu não falei até agora, apesar da personagem ser interessante, para mim não tinha nada muito relevante para eu contar dela, mas ela tá protegendo esse animalzinho, porque o Mark Ruffalo quer jogar ele no incinerador, como uma maneira de se vingar, né, da rebelião e tudo mais.
E ela consegue salvar o bichinho, o Mickey 17 entrega pra mãe e acaba, vamos dizer, acaba o conflito. E pelo que eu entendi, existe um convívio harmonioso, dessas criaturas nas cavernas, na região do subsolo, e eles naquela região da superfície, em que a nova governadora é a namorada do Mickey 17, né? E ele, quem ficou, o Mickey 18, acabou morrendo, né? E a mulher do Michael falou, ela meio que enlouquece, ela vai para um ambulatório para se melhorar, e depois ela também acaba morrendo, né? Coisas interessantes desse filme que ainda a gente vai acabar discutindo. A questão do humor ácido, das mortes e da maneira como acontecem as mortes, que é de uma forma tão escrachada que às vezes você se pega rindo e fica com vergonha de ter rido. Do que eu tô rindo? Da forma que essa pessoa morreu. Do que eu tô rindo? Da desgraça que esse cara tá passando. A questão da discussão da maneira tóxica que a mídia pode contribuir para a sustentação de pensamentos extremamente cruéis, né? Como a supremacia branca, por exemplo. O surgimento desses grandes líderes que são midiáticos, não entendem nada de política e têm zero empatia, né? A forma como se trata o dono da terra, porque vamos pensar que aqui não existe um povo originário nos formatos do que nós consideramos povos originários, que seriam seres humanos que ocupam aquele lugar. Mas essas criaturas eram um povo originário daquela terra, então eles foram tratados com extrema violência, sendo que eles estavam tentando ser empáticos, né? É o que todos nós fizemos aqui dentro do nosso próprio planeta com outros povos originários. Então, tem essa questão dos povos originários. Tem a questão da objetificação do trabalhador, através da ideia da clonagem de um trabalhador que é exposto a situações humilhantes, embaraçosas, sem nenhuma preocupação com ele, porque ele simplesmente está ali para servir como se fosse um objeto, né? Tem a questão da alta cozinha, que ali de alguma maneira, para mim, tenta se comunicar referente a talvez pessoas de alto padrão, o que é relevante para as pessoas de alto padrão. Todos nós somos só transformados em produto para alguma coisa muito especial que serve a eles. Ainda acho que tem muito a ser discutido. O Bong Joon-ho não gosta de dar respostas, né? Ele gosta de trazer mais questões. Eu vi algumas entrevistas dele aí depois do lançamento do filme e tudo mais. Ele não traz respostas, mas traz muitas perguntas. Acho que tem muitas coisas interessantes. Muita gente que eu ouvi não gostou do filme. O corte final que ficou é o corte do Bong Joon-ho. Não foi o corte que os produtores ofereceram, porque contratualmente ele falou que não aceitaria a opinião de ninguém. Ele queria o corte final dele. Essa foi uma das condições para ele fechar o contrato. E hoje, porque a bilheteria do filme realmente não foi boa, porque a estratégia de marketing me pareceu também querer propositalmente não fazer dar certo um processo de divulgação desse filme. Também acho que tem essas questões a ser discutidas. Talvez mude agora a política, tipo, se você quer fazer um filme, independente se você é um Scorsese, um George Lucas, um James Cameron, você tem que aceitar o nosso corte, porque o nosso corte dá público, vocês não sabem fazer público, né? Talvez isso tenha consequências ruins, na verdade. O corte, então, final é do Bong Joon-ho, e muita gente não gostou do corte final. Eu acho realmente o final, ele é um pouco mais esticado do que deveria ser, mas eu acho que não muda todos os tipos de debate, o mesmo espírito que ele tem, que é meio irônico e muito crítico socialmente, trazendo muitas questões filosóficas interessantes. Então, me agrada de qualquer maneira o filme dele. E o Bong Joon-ho, por fim, o próximo filme dele, ele vai produzir inteiramente na Coreia. Que eu acho que ele tem total razão. Você pode ter muito mais recurso para fazer um filme, um estúdio, um sistema de marketing muito melhor quando você está nos Estados Unidos, mas você não tem nenhum respeito pelo que você produz. Então o que ele está fazendo lá? É bem capaz de um filme que ele produz inteiramente na Coreia do Sul, com certeza com menos recursos, com certeza com menos marketing, ser um melhor filme do que esse que foi feito lá. Porque eu acho que, querendo ou não, mesmo o corte final sendo dele, tem muito dedo de produtor, infelizmente, envolvido nessa produção.
E tanta coisa ruim entrou no Oscar. Não vou falar novamente do que eu achei ruim entrou no Oscar, porque acho que eu já falei o suficiente. Mas se a Warner realmente quisesse investir, porque ele já tinha esse filme pronto, o corte pronto, tudo certo para ser lançado a tempo de concorrer ao Oscar, eles teriam lançado e quem sabe não teria muito mais indicações e faria muito mais bom senso de ser indicado do que muita coisa que saiu. Mas na minha opinião, não era interesse da Warner que esse filme fosse indicado, porque eles ficaram contrariados porque não puderam vender o seu corte final. Daí nós vamos discutir como é a indústria de cinema nos Estados Unidos, e acho que isso é uma coisa para um papo muito maior, que muito em breve a gente vai ter, porque esse assunto do Mickey 17 não morre aqui só na minha crítica. A gente muito em breve vai conversar sobre isso com outras pessoas que possam dar opiniões diversas e contar um pouco do funcionamento da indústria, do que é produção cinematográfica, das questões históricas. Tem muita coisa interessante para se falar sobre isso. Não gosto de você, mas eu sou você, eu não sou você. Eu vou te matar! Isso é tão emocionante!